Olá, estudantes de análise de alimentos. A nossa aula de hoje será sobre determinação do conteúdo de água dos alimentos. Essa aula tem por objetivo estudar a disponibilidade de água nos alimentos, relembrar alguns conceitos a respeito de umidade e de atividade de água, e também estudar os métodos para a determinação do conteúdo de água dos alimentos de forma a saber escolher qual que é o método mais adequado para ser utilizado para cada tipo de amostra. Para iniciar, então, a nossa aula, vamos relembrar alguns conceitos como umidade e atividade de água. A umidade é a medida da quantidade de água que está contida em um alimento. E ela é expressa como percentual de água em relação ao peso total do alimento. Lembrando lá da análise da composição centesimal. Considerando-se que o alimento equivale a 100%, nós vamos ter um percentual desse 100%, que é o equivalente em água. Já a atividade de água é a medida da quantidade de água disponível para o crescimento microbiano e para as reações químicas e enzimáticas. Sendo assim, vamos lembrar mais alguns conceitos relacionados à atividade de água. Então, o que é a água livre? Água livre é aquela que mantém as suas propriedades físicas, que serve como agente de dispersão para substâncias coloidais, e que também serve como solvente para compostos cristalinos. Essa água livre é uma água que tem capacidade de congelar-se em temperaturas próximas de zero e temperaturas negativas, assim como é um tipo de água que tem capacidade de evaporação. Já a água adsorvida é um tipo de água que ela forma uma camada muito fina na superfície interna e externa de macromoléculas coloidais. Macromoléculas coloidais são aquelas como o amido, a pectina ou as proteínas. E na superfície dessas macromoléculas, a água fica absorvida por meio de alguns tipos de interações químicas, como é o caso das pontes de hidrogênio, por exemplo. Já a água ligada é a água existente na proximidade de solutos e que exibe propriedades diferentes da água livre. Por exemplo, esse tipo de água tem fortes interações com as macromoléculas presentes nos alimentos. E por conta disso, é um tipo de água que não é capaz de congelar-se mesmo a temperaturas na faixa de menos 40 graus Celsius. E também é um tipo de água que não tem capacidade de evaporação quando o alimento é submetido a altas temperaturas. Sendo assim, qual que é o tipo de camada de água que a gente consegue retirar de um alimento quando nós o aquecemos? Quando aquecemos, nós somos capazes de retirar água livre e parcialmente a água absorvida. A água ligada a gente não consegue retirar nesse tipo de atividade. A atividade de água ela é determinada através da equação pressão de vapor da água presente no alimento dividido pela pressão de vapor da água pura. O que é pressão de vapor? A pressão de vapor é quando a gente tem um equilíbrio entre a quantidade de moléculas que estão na forma gasosa, na forma de vapor, e a quantidade de moléculas que estão no estado líquido. Essa interação entre as moléculas ela é capaz de nos dar um resultado de pressão de vapor que num alimento é sempre menor do que na água pura, já que a água pura não apresenta solutos. Sendo assim, a pressão de vapor da água pura, sempre maior do que a pressão de vapor da água no alimento, vai fazer com que tenhamos atividade de água variável de 0 a 1 nos alimentos, sendo que 1 é a atividade de água da água pura isenta de solutos. Revisados os conceitos acerca de atividade de água,
Vamos visualizar alguns exemplos de percentuais de umidade e atividade de água de alguns alimentos. Frutas e sucos, por exemplo, têm teor de umidade variável de 65% a 95%, enquanto a atividade de água é da ordem de 0,97, ou seja, existe bastante água disponível para crescimento microbiano e para reações químicas e enzimáticas em frutas e sucos. Os ovos apresentam uma umidade média de 74% a 77% e atividade de água média de 0,97%. Carnes possuem umidade de 50% a 75% e atividade de água média de 0,97%. Queijos apresentam percentual de umidade variável de 35% a 75% e atividade de água média de 0,96%. Os pães apresentam percentual de umidade variável de 30% a 35% e atividade de água média de 0,96%. Eu trouxe para vocês também um pouco do que a legislação brasileira apresenta como limites de umidade para alguns produtos, assim como a atividade de água máxima permitida para alguns produtos. Por exemplo, a Instrução Normativa número 22 de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determina que a copa pode ter no máximo 40% de umidade, enquanto a atividade de água não pode ultrapassar 0,90. Essa mesma instrução normativa determina que a carne bovina salgada, curada ou dessecada pode ter umidade máxima de 55% e atividade de água máxima de 0,78. Já a portaria número 146 de 1996 do MAPA, ela classifica os queijos em função do teor de umidade e de gordura presente nesses produtos. Por exemplo, um queijo, para ser considerado de baixa umidade, ele pode ter umidade máxima de 35,9%. Não há determinação de limite máximo de atividade de água para esse produto. A Instrução Normativa número 5 de 2005 do MAPA determina que a farinha de trigo pode ter umidade máxima de 15%. Enquanto a Instrução Normativa número 11 de 2000, também do MAPA, determina que o mel pode apresentar umidade máxima de 20%. Mas por que é tão importante determinar o conteúdo de umidade dos alimentos? A água presente nos alimentos, ela pode influenciar o processamento. Por exemplo, é fundamental sabermos qual que é o percentual de umidade da farinha de trigo para utilização da mesma no processamento de produtos de panificação. A quantidade de água também tem forte influência sobre a estocagem ou armazenamento dos produtos alimentícios. Um grande exemplo são os grãos e as farinhas. Por exemplo, quando se vai fazer a estocagem de grãos, é importante saber o teor de umidade para limitar a proliferação de fungos que possam vir a produzir micotoxinas. A embalagem também é determinada pela quantidade de água presente em um alimento. O uso de embalagens cartonadas ou embalagens plásticas vem de encontro ao fato de quanta água esse alimento pode absorver durante o seu armazenamento, durante o seu tempo na prateleira do supermercado. Então, é fundamental conhecermos o conteúdo de água dos alimentos para sabermos como processá-lo, estocá-lo e qual o melhor material para embalar o alimento. Os métodos para a determinação do conteúdo de água dos alimentos, eles têm como características principais que eles devem apresentar alta confiabilidade e devem ser práticos. Então, quando se vai determinar o percentual de umidade de um produto, é muito importante que o método ele evite a separação incompleta da água.
ou seja, que nós não tenhamos condições durante a metodologia de formação de determinadas crostas que impeçam a evaporação da água. É também importante que o produto alimentício não venha a se decompor durante a análise, como, por exemplo, produtos que contêm um alto teor de gordura podem apresentar a decomposição dos ácidos graxos de cadeia longa ou de cadeia média, formando ácidos graxos de cadeia menor que podem volatilizar. Esse é um tipo de fator que deve ser evitado durante as análises. Também deve-se evitar a perda de substâncias voláteis, como aquelas substâncias que dão o aroma característico dos alimentos. Em termos de praticidade, os métodos devem ser o mais simples e rápidos possíveis. No entanto, para determinar umidade, é muito difícil que tenhamos métodos 100% confiáveis. Então, nesse sentido, o que se busca? Se busca métodos que determinem conteúdos maiores de água que um alimento realmente possui, ao invés de subestimar o conteúdo de água dos alimentos, já que o percentual de umidade é fundamental de conhecimento para que possamos determinar a perecibilidade de um alimento. Então, é sempre importante considerar que o alimento tenha mais água do que ele realmente tem, do que menos água do que ele realmente tem. Nesse sentido, os métodos para determinação do percentual de umidade dos alimentos, eles podem ser baseados em métodos por secagem, nos quais se destacam os métodos de secagem em estufas, por radiação infravermelha ou por micro-ondas. Os métodos também podem ser por destilação, utilizando solventes com ponto de ebulição maior do que o da água. Podem ser métodos químicos baseados em reações químicas, como é o caso do método de Carl-Fischer, ou podem ser métodos físicos, a exemplo do índice de refração. Os métodos físicos, eles apresentam uma grande variabilidade. Utiliza-se muito a determinação de densidade, por exemplo, mas o mais utilizado em toda a análise de alimentos é o índice de refração. Por isso, é esse que nós vamos estudar. Começando pelos métodos de secagem, nós temos o método de secagem em estufas. Esse é o método mais utilizado em análise de alimentos, até porque ele é o método oficial na maioria dos países. A legislação brasileira cita muito esse método como um método recomendado para a análise da maior parte dos produtos alimentícios. Em que consiste esse método? Consiste na secagem do alimento utilizando estufas, que podem ser estufas simples ou a vácuo. A transferência de calor nessas estufas se dá por meio da convecção, em que ocorre o aquecimento da superfície interna da estufa e o ar quente, por meio de convecção, transfere calor para o cadinho. O cadinho, por sua vez, quando é aquecido, conduz o calor até o alimento, que está no seu interior. O alimento ele se aquece de fora para dentro. Os fatores que influenciam a exatidão dessa metodologia são a temperatura de secagem, em primeiro lugar. A temperatura de secagem ela pode variar de acordo com o tipo de estufa que se utiliza. Em estufa simples, se utiliza sempre temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, já que essa é a temperatura em que, na maior parte dos locais, acontece a vaporização das moléculas de ar. A umidade da estufa também influencia a exatidão do método, uma vez que, quando a umidade na estufa é maior, se precisa de um tempo maior para a secagem do alimento. O vácuo na estufa permite a utilização de temperaturas menores para a secagem,
Por exemplo, é possível utilizar temperaturas na faixa de 70 graus Celsius ao invés de 100 graus Celsius, como se utiliza em estufas comuns. O tamanho das partículas e a espessura da amostra também é um fator que influencia na exatidão do método, uma vez que se deve evitar partículas muito grandes, já que a transferência de calor ela é facilitada quando se tem partículas pequenas. O número e posição das amostras na estufa também é um fator que pode influenciar na exatidão do método. Os cadinhos que ficam mais próximos às paredes da estufa, por exemplo, eles se aquecem mais rapidamente do que aqueles que ficam no centro da estufa. Quanto mais amostras eu tiver dentro de uma estufa, maior vai ser o teor de umidade naquele ambiente e, portanto, maior deve ser o tempo utilizado no processo de secagem. Algumas amostras, elas podem formar crosta na sua superfície. Essas amostras geralmente são aquelas que apresentam um elevado conteúdo de açúcares. O açúcar, quando ele é aquecido, ele tem uma tendência a se caramelizar. E as crostas de caramelo, elas impedem a vaporização da água que está no interior do produto. Sendo assim, se pode ter grandes erros na determinação do conteúdo de umidade se vir a formar uma crosta na superfície da amostra. O material e o tipo do cadinho também têm forte influência sobre o método de secagem em estufas. Lembrando-se que materiais que promovem maior transferência de calor são sempre os materiais preferidos. Em relação aos tipos de estufa, nós temos estufas a vácuo, que permitem a utilização de temperaturas menores, enquanto as estufas simples requerem temperaturas acima de 100 graus Celsius para o processo de secagem. Em relação aos tipos de cadinho, utiliza-se cadinhos de porcelana, cadinhos de vidro ou cadinhos de alumínio. Esse último de alumínio, ele tem uma capacidade de transferência de calor muito grande. Entretanto, ele não é muito resistente a temperaturas elevadas e, por exemplo, não pode ser utilizado em muflas em que se trabalha com temperaturas na faixa de 500 graus ou mais. As amostras devem ser preparadas de acordo com a sua natureza para que possamos utilizá-las nessa metodologia de secagem em estufa. Amostras líquidas, por exemplo, devem ser evaporadas em banho-maria até que apresentem uma consistência pastosa. Isso ocorre porque, por exemplo, uma amostra de leite. Antes do seu processo de secagem, o cadinho deve ser levado ao banho-maria, porque se levarmos a amostra de leite diretamente para a estufa, uma vez que o leite se aqueça, ele pode começar a espirrar para fora do cadinho. Isso leva a uma perda de amostra que gera um erro analítico. As amostras sólidas devem ser trituradas, moídas ou raladas antes da análise, para aumentar a superfície de contato e facilitar a transferência de calor. Por exemplo, amostras como chocolate devem ser raladas. Amostras de produtos carnes devem ser trituradas. Amostras de grãos devem ser moídas. Já as amostras açucaradas, quando se utiliza métodos de secagem em estufa, para evitar a formação de crosta por caramelização do açúcar, se utiliza areia calcinada. A areia calcinada é uma areia que passou por um tratamento de limpeza e de secagem. E ela é adicionada dentro do cadinho junto com a amostra, de forma a evitar a formação das crostas, porque ela promove maior transferência de calor. O método para determinação de umidade por secagem em estufas, ele se inicia com a secagem dos cadinhos de porcelana em estufa a 105 graus por 4 horas.
Essa metodologia ela é bastante importante de se iniciar dessa forma para que se retire toda a umidade presente na vidraria. Importante destacar aqui também que não se deve tocar as vidrarias com as mãos. Deve-se utilizar pinças tenaz para manipular as vidrarias, de forma a não transferir umidade pelo contato das mãos. Uma vez que o cadinho esteja seco, ele deve ser resfriado em dessecadores. Em geral, se precisa de um tempo mínimo de 30 minutos para que os cadinhos resfriem e possam estar aptos para a próxima etapa, que é a pesagem. A pesagem do cadinho, ela acontece em balança analítica, sendo necessário anotar o resultado considerando-se os 4 dígitos depois da vírgula. Também é importante olhar qual que é a numeração do cadinho que fica na parte inferior do mesmo, porque cada cadinho tem uma amostra respectiva. Pesado o cadinho, se adiciona a amostra. Geralmente se pesa de 2 a 5 gramas de amostra dentro do cadinho. Por exemplo, para a farinha de trigo, se utiliza 5 gramas de amostra. O cadinho com a amostra é então levado à secagem em estufa a 105 graus até peso constante. Para produtos lácteos, por exemplo, a legislação preconiza que a temperatura de secagem seja de 102 graus. Isso vai mudar de acordo com a natureza do produto. A secagem ela é realizada até peso constante, fazendo-se a seguinte metodologia. Se retira o produto depois de aproximadamente 5 a 6 horas de secagem em estufa e se coloca em dessecador até que o mesmo esfrie e se faz a pesagem. O cadinho com o produto alimentício retorna para a estufa, vai passar por um processo de secagem por mais 30 minutos a 1 hora, é retirado, colocado em dessecador para resfriar e é pesado novamente. Se o peso entre as duas pesagens realizadas se mantiver constante, se finaliza o processo de secagem. Se o peso não se mantiver constante, ele vai voltar para a estufa até que se continue o processo de secagem sem que se tenha variação no peso. É muito importante lembrar que o cadinho deve estar frio e deve ser manipulado com pinça tenaz o tempo todo quando se realizam as pesagens. No final, se obtém o peso do cadinho com o produto seco no seu interior. Para calcular o percentual de umidade através dessa metodologia, se utiliza uma regra de 3 simples, em que a amostra inicial em gramas equivale a 100% e a água evaporada em gramas equivale ao percentual de umidade. Os sólidos totais ou a matéria seca são obtidos diminuindo-se o percentual de umidade de 100%. Esses cálculos serão melhor abordados em um próximo vídeo. Então, fiquem atentos para que vocês possam aprender a calcular assistindo o vídeo que virá na sequência. Outro método de secagem bastante empregado na análise de alimentos é a secagem por radiação infravermelha. Ela utiliza um equipamento determinador de umidade, que é um método muito mais rápido, mas que tem menor precisão. Esse método não é considerado um método oficial de análise, mas é muito utilizado em laboratórios de indústria, porque ele é muito mais rápido do que a secagem em estufas. Esse equipamento ele consiste de uma lâmpada que vai fazer com que se tenha radiação eletromagnética no infravermelho e que atinge temperaturas de até 700 graus Celsius. Essa lâmpada com um filamento a essa elevada temperatura faz com que no interior do equipamento se chegue a temperaturas de 200 a 300 graus.
o que faz com que a penetração do calor ocorra dentro da amostra e não somente pela superfície. A amostra deve ser colocada dentro do equipamento determinador de umidade, numa espessura máxima de 10 a 15 milímetros. Isso acontece porque a exatidão do método é influenciada pela distância entre a lâmpada e a amostra, que não deve ser maior do que 10 centímetros, porque, se tiver distância maior, pode acontecer a decomposição do alimento. Por exemplo, os ácidos graxos podem se decompor e podem volatilizar. O tempo de secagem, assim como o peso da amostra, ele vai variar de acordo com a natureza do produto. Por exemplo, produtos cárneos necessitam de um tempo de secagem médio de 20 minutos, enquanto os grãos, o tempo de secagem médio é de 10 minutos. A quantidade de amostra ela vai variar de 2,5 até 10 gramas. Essas informações estão disponíveis na literatura ou nos manuais dos equipamentos. O método para determinação de umidade por radiação infravermelha, ele se inicia com a estabilização do equipamento, que nada mais é do que ligar o equipamento na corrente elétrica e fazer com que aconteça o aquecimento do filamento que vai promover a radiação no infravermelho. Logo depois, se espalha a amostra no prato que está dentro do equipamento, lembrando que essa amostra também deve ser moída, deve ser ralada, deve ser triturada, como já falamos anteriormente. Com a amostra dentro do equipamento se faz o ajuste do tempo e da temperatura de análise. Esses ajustes de acordo com o manual do fabricante ou com a literatura. Quando o equipamento é fechado, se aguarda o tempo de análise. Ao final do tempo de análise, no visor do equipamento aparece o resultado de umidade em percentual. Esse equipamento calcula o percentual de umidade em função do peso inicial da amostra e do peso final da mesma, considerando como percentual de umidade a quantidade de água que evaporou. Outro método de secagem bastante utilizado é a secagem em forno de micro-ondas. Esse é um método bastante novo, é rápido, mas ainda não é considerado um método oficial, ou seja, ele não é recomendado por legislação. Ele utiliza radiação na faixa das micro-ondas, que vem logo após a faixa de radiação no infravermelho. Para entender um pouquinho melhor como funciona o forno de micro-ondas, nós vamos assistir um vídeo. Os fornos micro-ondas hoje fazem parte da vida de muitas pessoas. Parece até mágico aquecer alimentos em segundos sem a utilização de nenhum tipo de fogo. Mas você sabe como o forno micro-ondas faz isso? Vamos descobrir agora. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência. E foi em 1945 que o engenheiro Percy Spencer percebeu o poder dessas ondas. Ele estava trabalhando na construção de magnetrons, peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas. Foi então que ele percebeu que uma barra de chocolate que estava em seu bolso havia derretido. Logo, Spencer percebeu que as micro-ondas eram capazes de aquecer os alimentos. Tá, mas como funciona? O forno micro-ondas possui em seu interior um magnetron. Essa peça tem o poder de gerar micro-ondas. As micro-ondas, por sua vez, funcionam a uma frequência de 2,45 GHz, que é a mesma frequência de ressonância das moléculas de água. Essas ondas são refletidas várias vezes nas paredes metálicas do forno, sobre o alimento. Sendo assim, quando as micro-ondas entram em contato com o alimento, como todo alimento possui água, acaba gerando vibrações nas moléculas de H2O. Essas vibrações geram energia, que por sua vez gera calor, causando assim o aquecimento do alimento de dentro para fora. Para evitar o vazamento das micro-ondas, junto ao vidro da porta há uma placa de metal com espaços menores do que as micro-ondas, impedindo-as de sair. Tá, mas por que eu não posso colocar metal no micro-ondas? Simples.
pois as moléculas do metal vibram em uma frequência diferente das micro-ondas. O metal tem a capacidade de refletir as ondas do forno, impedindo assim sua penetração e causando aqueles pequenos raios. E por que minha caneca de plástico ou meu prato também não esquentam junto com o alimento? Os pratos e canecas são feitos de plástico ou cerâmica, e esses materiais não possuem moléculas de água, impossibilitando assim seu aquecimento. O forno micro-ondas é como qualquer outro forno. A única diferença dele para os fornos convencionais é que ele aquece os alimentos através da propagação da radiação eletromagnética em seu interior. Bom galera, esse foi o vídeo. Para compreender um pouquinho melhor como acontece essa transferência de calor, nós temos aqui uma animação. Nessa animação, nós podemos ver que as moléculas de água, elas são moléculas com cargas elétricas dipolares, e elas giram na tentativa de alinhamento dos seus dipolos. Com esse processo de elas girarem, acontece então uma fricção que cria calor. Esse calor produzido vai sendo transferido para as moléculas que estão no entorno das moléculas de água. E esse calor vai promover a evaporação da água e, portanto, um processo de secagem utilizando radiação de micro-ondas. Os fatores que influenciam a exatidão de um método de secagem em forno de micro-ondas são a utilização de cloreto de sódio para evitar que a amostra seja espirrada para fora do cadinho. É muito comum, quando estamos aquecendo alimentos no micro-ondas nas nossas casas, que quando o alimento já está bem aquecido, ele comece a explodir e comece a ter, então, que esse alimento seja espirrado para fora do recipiente em que ele está contido. Para evitar esse efeito, nos laboratórios se utiliza o cloreto de sódio, que é um tipo de sal. Também se utiliza óxido de ferro para absorver a radiação e acelerar a secagem. É muito importante no equipamento de micro-ondas dos laboratórios fazer um monitoramento e a calibração da energia que é usada no forno de micro-ondas, ou seja, da potência que se utiliza para cada tipo de amostra. Quando se faz uma secagem em forno de micro-ondas, se considera a quantidade de água que evaporou para se saber o percentual de umidade de cada alimento. Depois dos métodos de secagem, nós temos o método de destilação. O método de destilação ele é um método muito demorado, porém ele é utilizado para proteger amostras da oxidação e da decomposição. É utilizado principalmente em amostras de condimentos, como por exemplo, pimenta, orégano, manjericão, ervas de uma forma em geral, e também para amostras de grãos, que possuem muitos compostos voláteis na sua composição. Esse método ele ocorre pela introdução de uma amostra num balão de destilação e essa amostra é coberta por um solvente que tenha ponto de ebulição maior do que a água. Durante o processo de destilação, as moléculas de água vão se vaporizando e as moléculas de vapor, representadas aqui pelas bolinhas azuis, vão passando pelo sistema de destilação até chegarem no condensador. No condensador, como está passando água fria, essas moléculas elas voltam para o estado líquido. E, portanto, a água líquida é obtida e ela cai dentro de uma proveta graduada. Nessa proveta graduada, se pode fazer a medida de qual que é a quantidade em ml de água que o produto contém. Lembrando que, por que a água é vaporizada nesse processo? Porque como se utiliza um solvente com um ponto de ebulição maior do que a água contida no alimento, a água é o primeiro solvente a se vaporizar. Claro que, por exemplo, o solvente, como é o caso do tolueno, nessa fotografia aqui,
Ele também pode se vaporizar, só que ele se vaporiza depois da água. E quando ele é obtido no interior da proveta, se verifica a formação de duas fases, podendo ser possível verificar qual que é o limite em ml de água que se obtém. Os fatores que influenciam a exatidão desse método são o fato de que o frasco coletor ele apresenta baixa precisão, já que é uma proveta. Pode acontecer a aderência de gotas nos vidros do sistema de destilação, ou seja, nem toda a água é recolhida dentro da proveta. Algumas vezes a água pode ser solubilizada no solvente de destilação e a evaporação incompleta da água presente no alimento também pode ocorrer, o que determina uma menor quantidade de água do que realmente é existente naquele alimento. Equipamentos comerciais que funcionam através desse método têm essa característica, sendo que dentro desse cilindro está o balão de destilação. Na metodologia, em primeiro lugar, se pesa a amostra e se adiciona ela no balão. Por exemplo, aqui nós temos uma amostra de orégano. Na sequência, se adiciona o solvente com ponto de ebulição maior do que a água. Esse solvente deve cobrir toda a amostra. Pode-se utilizar, por exemplo, tolueno, xileno, tetracloroetileno e até mesmo óleo mineral. Depois que se adiciona o solvente, pode-se iniciar o processo de destilação. Lembrando que ao final desse processo se obterá a quantidade de água em ml na proveta. Essa quantidade de água é calculada de acordo com o peso inicial da amostra em percentual de umidade. Dentre os métodos químicos se destaca o método de Kalb-Fischer. Esse método de Kalb-Fischer é uma titulação baseada na redução de iodo na forma de I2 para iodo na forma de I na presença de água. O reagente de Kalb-Fischer ele é constituído de um álcool, geralmente etanol ou metanol, de dióxido de enxofre, de piridina e de iodo na forma de I2. Esse reagente, na presença de água, ele vai levar à reação de formação da iodina. A reação ela vai terminar quando não tiver mais água livre no processo de titulação. E assim se obtém um excesso de iodo, pois não tem mais água para formar iodina. Nesse sentido, o que acontece na titulação? Quando a amostra apresenta a água, ela vai estar amarela. Ao final da titulação, com um excesso de iodo no sistema e não tendo mais água disponível, se obterá uma coloração vermelho-pardo. Os fatores que influenciam a exatidão desse método são metanol, piridina, dioxano e dimetilformamida, eles podem ser empregados como solventes das amostras. Amostras líquidas não precisam ser solubilizadas para realizar uma titulação. Entretanto, as amostras sólidas precisam de solubilização e não se pode utilizar a água nesse processo. Portanto, esses são os tipos de solventes que podem ser empregados. Outro fator limitante é a existência de ácido ascórbico em algumas amostras, ou seja, a vitamina C. A vitamina C reage com o iodo e, portanto, leva a erros na determinação do conteúdo de água. É impossível utilizar esse método sem modificações em amostras que apresentem vitamina C na sua composição. Amostras como vegetais desidratados e condimentos, por conterem aldeídos e cetonas, também podem levar a um erro analítico, porque esse tipo de molécula reage com o metanol e produz água, e, portanto, pode-se ter um resultado superior à quantidade de água que realmente existe no produto.
Os equipamentos atualmente disponíveis para determinação de água por Carl-Fischer são o titulador volumétrico e o titulador caulométrico. O titulador volumétrico ele vai adicionando o reagente de Carl-Fischer à amostra e a titulação acaba quando se chega ao ponto de viragem. O analista visualiza esse ponto de viragem e para o processo de titulação quando o enxerga. Já o titulador coulométrico, ele tem um sistema com um eletrodo de platina, como vocês podem visualizar nessa fotografia. Esse eletrodo de platina, na presença de água, ele vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter um cátodo polarizado sempre que tiver água na amostra que está em contato com o eletrodo de platina. Uma vez que acontece a titulação e se obtém um excesso de iodo, ou seja, não se tem mais água reagindo com o reagente de Carl-Fischer, esse cátodo é despolarizado e uma corrente elétrica é gerada e é detectada por esse eletrodo de platina. E aí a titulação cessa, ela para. Em qual tipo de amostras pode-se determinar o conteúdo de água utilizando o método de Carl-Fischer? Esse método é indicado para frutas e vegetais desidratados, para balas, chocolates, café e azeites. Lembrem que anteriormente a gente falou da formação de crosta em produtos que são açucarados quando se utiliza métodos de secagem, porque a elevada temperatura carameliza os açúcares. Portanto, um método alternativo é o método de Carl-Fischer. Produtos que contenham também muitos compostos voláteis, como é o caso do café, podem ser utilizados pelo método de Carl-Fischer para determinação de umidade. E produtos como azeites, cujos ácidos graxos podem decompor a alta temperatura, também são indicados para análise por Carl-Fischer. A metodologia consiste no reagente de Carl-Fischer, que é um reagente avermelhado devido à presença de iodo. Esse reagente é adicionado aos poucos em uma amostra, gota a gota, até que se obtenha a reação completa e o ponto de viragem de amarelo a pardo. Importante lembrar que amostras líquidas podem ser pipetadas diretamente nesse sistema. Agora, amostras que sejam viscosas ou que sejam sólidas precisam inicialmente ser insolubilizadas e os solventes não podem conter água. Nessa representação, nós temos um eletrodo de platina, que é um eletrodo de coloração azul. Ele vai detectar a corrente elétrica formada quando o cátodo é despolarizado na presença do iodo. Dentre os métodos físicos, o índice de refração é o mais utilizado, e ele é baseado na medida do ângulo de refração da amostra. Quando um raio de radiação eletromagnética ou de luz incide sobre uma amostra, algumas moléculas presentes nesse alimento, nessa amostra, são capazes de refratar a luz, como, por exemplo, açúcares e ácidos orgânicos. Uma vez que a luz encontra essas moléculas, ocorre a refração. O raio de refração, ou o ângulo de refração, ele nos dá uma medida chamada índice de refração. Esse tipo de moléculas são o que nós chamamos de sólidos solúveis totais. E eles são detectados através de equipamentos como o refratômetro. Nesse equipamento, a amostra ela é colocada sobre esse vidro azul e se visualiza no visor uma diferença entre claro e escuro. Onde aparece uma linha que diferencia o claro e o escuro, está o ângulo de refração da amostra. Ele é um método pouco preciso, mas é considerado o método oficial para determinação de umidade em amostras de mel.
já que o mel é uma amostra com muito açúcar que cristaliza facilmente através das outras metodologias. Portanto, a legislação brasileira hoje indica esse como um método para a determinação do conteúdo de umidade de mel. A amostra de mel é colocada no refratômetro e se faz a medida do índice de refração. É importante que a amostra esteja a 20 graus Celsius. Quando se tem um índice de refração, se consulta uma tabela de conversão do índice de refração em percentual de umidade, como é o exemplo aqui nesse slide. Quando a amostra não estiver a 20 graus Celsius, se deve utilizar um fator de conversão ou uma tabela de conversão de valores. Lembrando que o índice de refração representa a quantidade de sólidos solúveis totais e, portanto, a umidade é a diferença relacionada a 100% de amostra. O refratômetro ele funciona da seguinte maneira. Para se fazer a metodologia, se adiciona uma gota da amostra no vidro do refratômetro, por exemplo, uma gota do mel. Se fecha a amostra em contato com esse vidro e um feixe de luz vai passar por essa amostra. O analista vai poder visualizar o índice de refração no visor do equipamento, lembrando que aparece uma linha de diferenciação de claro e escuro nessa leitura. Outra análise bastante importante, além do percentual de umidade dos alimentos, é a atividade de água. Essa é uma medida baseada na pressão de vapor, como eu comentei anteriormente, no equilíbrio entre o vapor e o líquido que deu origem a ele. Então, por exemplo, a atividade de água de uma amostra de água pura, como a representada nesse frasco à esquerda, é igual a 1, porque nós temos um equilíbrio de vapor e de líquido que leve à obtenção naquela equação de um valor igual a 1. Já para a amostra de biscoito, que está contida no frasco à direita, nós temos uma pressão de vapor do biscoito menor do que a pressão de vapor da água pura. E, portanto, a atividade de água desse alimento é igual a 0,35. Os fatores que influenciam a exatidão desse método são: é muito importante que a amostra seja colocada no frasco amostrador com a maior uniformidade possível, de forma que não apareçam espaços sem amostra. O equipamento deve ser calibrado com sais com atividade de água conhecida, que geralmente são fornecidos pelo mesmo fabricante do equipamento. Também deve-se evitar a contaminação do sensor. Essa contaminação ela acontece quando a amostra entra em contato com o sensor. O equipamento para medida da atividade de água, ele funciona da seguinte maneira. Naquele frasco à direita, a amostra vai ficar em ambientação. À nossa esquerda, o frasco que está no equipamento é o frasco que vai ter sua atividade de água lida. Nesse equipamento, ao fechá-lo, vai acontecer uma condição de temperatura e de pressão que vai fazer com que as moléculas de água presentes no alimento comecem a se volatilizar. Na forma de vapor, essas moléculas vão passar por um feixe de radiação. Esse feixe pode ser de radiação no infravermelho ou pode ser um feixe de laser, que vai detectando a quantidade de moléculas volatilizadas. Essa quantidade de moléculas é lida até que se obtenha um equilíbrio entre a quantidade de moléculas na forma gasosa e a quantidade de moléculas na forma líquida. Para entender um pouco melhor como acontece esse processo, nós vamos visualizar o vídeo a seguir. Ethanol, propylene glycol, gasoline. There's no way to measure the water activity of these materials. Until now. At Meter, we've developed a new Aqualab TDL.
to make impossible water activity measurements routine. The TDL uses a proprietary laser, finely tuned to detect water molecules and only water molecules in the headspace above the sample. The beam of the laser, which is less than 1 nanometer wide, is specific for water. Other vapor molecules don't affect the reading. This sensor is so powerful, it can measure the water activity of previously impossible to measure samples, including teas, spices. Portanto, podemos visualizar que o que detecta as amostras de água é esse feixe, que no caso desse equipamento aqui é um feixe de laser. E, portanto, o que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que o conteúdo de água e a atividade de água são muito importantes para determinar a perecibilidade de um alimento. Elas são fundamentais para a gente determinar como o alimento vai ser processado, estocado e qual o tipo de embalagem a ser utilizado. Quanto aos métodos de análise, como que a gente faz a escolha de qual método utilizar? Sempre se deve considerar a característica da amostra, o princípio da metodologia analítica, sempre levando em consideração que existem diferentes formas de cálculo. No próximo vídeo, então, vamos aprender como calcular o teor de umidade dos produtos quando se utiliza o método de secagem em estufa. Bons estudos!